Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Queremos hoje analisar alguns títulos de Jesus que aparecem nos textos sagrados. Estamos refletindo ao longo destes programas sobre Jesus Cristo e hoje queremos apresentar, como já disse, alguns dos principais títulos que Jesus recebe e que a Sagrada Escritura nos apresenta. Jesus é apresentado como a pedra angular em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Jesus é a pedra angular do edifício que é a sua igreja. Jesus também é o primogênito de toda a criação, conforme Colossenses, capítulo 1, versículos 15. Cristo sustenta a posição mais exaltada no universo. Ele é a cabeça de todas as coisas. Mais que isso, ele é a cabeça da igreja, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 22, Efésios, capítulo 4, versículos 15, Efésios, capítulo 5, versículos 23. Jesus é também chamado de santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 14, ou seja, Cristo é santo em sua natureza e fonte de inspiração, de santidade para todos nós, seu povo. Jesus também é chamado de juiz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 42, e na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 8. O Senhor Jesus foi designado por Deus para julgar o mundo e dispensar as recompensas da eternidade. Assim, Jesus é também o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15, e Apocalipse, capítulo 19, versículos 16. Jesus tem o domínio de todas as coisas e de todas as autoridades da terra, sobre todos os reis, sobre todos os governantes, e ninguém pode impedi-lo de realizar os seus propósitos. Por isso nós afirmamos também que Jesus é a luz do mundo, conforme João, capítulo 8, versículo 12. É príncipe da paz, é filho de Deus, como nos apresenta São Lucas, no capítulo 1, versículo 35, e em João, capítulo 1, versículo 49. Jesus é o primogênito do Pai, conforme João, capítulo 1, versículo 14. Jesus é também a palavra, conforme João, capítulo 1, versículo 1, e João, capítulo 5, versículos 7 e 8. A palavra é a segunda pessoa da Trindade, o que falou e assim se fez, o que falou todas as coisas, a existência do nada na primeira criação, o que estava no princípio com Deus Pai e era Deus e por quem todas as coisas foram criadas. Mais que palavra, Jesus é palavra de vida, conforme a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Jesus não só falou palavras que conduzem à vida eterna, mas de acordo com este versículo, ele é a própria palavra de vida, referindo-se à vida eterna, de alegria e satisfação que ele proporciona. Jesus é o Alfa e o Ômega, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículos 8. Jesus é o início e o fim de todas as coisas, é o Emanuel, conforme nos diz Isaías, no capítulo 7, versículo 14, e em Mateus, capítulo 1, versículo 23. É Deus conosco. Assim, Jesus é o autor e consumador de nossa fé, conforme Hebreus, capítulo 12, versículos 2. Jesus é também o pão da vida, conforme nos atesta João, capítulo 6, versículos 35. Assim como o pão sustenta a vida no sentido físico, Jesus é o pão que dá e sustenta para a vida eterna. Jesus é o bom pastor, capítulos 10, versículos 11 a 14 do Evangelho de São João. Jesus é o Cordeiro de Deus, conforme João, capítulo 1, versículos 29. É a ressurreição e a vida, conforme João, capítulo 11, versículos 25. É caminho, verdade e vida, conforme João, capítulo 14, versículo 6. Ficamos hoje por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe.